Eu não quero me preocupar com o cenário, mas eu também não quero aparecer, então fica esse altarzinho mesmo. Uma mente que se abre para uma nova ideia jamais retornará ao tamanho original. Essa frase é muito verdadeira. Quando as pessoas falam que tem um antes e depois da medicina, é muito real. Porque a sensação, tanto minha quanto de algumas, da maioria das pessoas, é que parece que a gente está enxergando a nós mesmos pela primeira vez. É como se pela primeira vez estivesse escutando, porque a gente toma consciência de coisas simples. A gente toma consciência da importância da respiração, por exemplo. Coisa que no dia a dia a gente nem presta atenção, a gente vive muito no automático. E aí eu acho que é assim, ela te dá consciência. Servir uma quantidade bem pequena da medicina e, como um grande amigo gosta de dizer, a ayahuasca ela tem um sabor peculiar, nada é igual, é única. E eu tomei, me sentei no canto e ali eu fiquei. O essencial nessa hora é silenciar a mente, é procurar meditar, o máximo que a gente pode, né? Tem gente que não tá habituado com essa parte de silenciar a mente, mas tentar, porque é quando a gente entra nesse estado que a medicina começa a se apresentar. As primeiras sensações foram físicas. Eu comecei a sentir a minha mão muito gelada. Ela estava gelada, como se ela estivesse molhada. E eu de repente comecei a sentir aquilo no meu corpo inteiro, bem refrescante assim. E nessa hora eu consegui me concentrar mais, sabe? E eu sentia, aliás, não sentia mais as minhas pernas. Eu não sentia minhas pernas, eu não sentia mais meu braço. E de repente, quando eu fui ver, eu era só consciência. Era como se eu não tivesse um corpo físico, apenas consciência. Eu vi algumas ervas e eu via flores, muitas flores. Eu lembro de uma cachoeira que eu via e ao invés de cair água, caía flores. Tinha flores roxas e eu comecei a ver muita coisa, muita imagem geométrica, colorida, muito arco-íris, uma visão assim belíssima. Eu me sentia muito bem naquele cenário. Era como se eu estivesse assistindo um filme, só que dentro da minha cabeça. Incorporar, sabe, essa situação, incorporar no sentido de viver essa situação. Foi sensacional. E de repente eu comecei a ver que eu estava num cenário mais familiarizado, né? Eu olhava em volta, assim, eu estava na sala da casa do meu pai. Meu pai, ele passou por um processo difícil, sabe, com a doença dele. E ele estava bem debilitado, ele precisava de cuidados para coisas básicas, para higiene, para tudo isso, para remédio. E foi bem assim, pesado emocionalmente pra gente vê-lo naquela situação, obviamente, ele era uma pessoa tão ativa. E nessa hora que eu entrei nesse ambiente familiar que eu reconheci como a sala da casa dele, eu olhava em volta, eu via as cortinas, eu via o tapete, eu via o sofá. E de repente, quando eu olhava para os meus braços, não eram os meus braços, eram os braços dele. Quando eu olhava para o meu corpo, não era o meu corpo, era o corpo dele. Ele estava deitado no sofá que ele ficou nos últimos tempos, né? E eu olhava e falei, gente, como assim? Eu sou o meu pai. E de repente me veio uma ideia, uma consciência que se aflora e fala assim, olha, tá vendo? Se coloca no lugar dele. Ele tá precisando muito mesmo de você, então continua o que você tá fazendo, continua com esse carinho, continua com essa atenção, porque olha como é difícil. Aí eu vi aquilo e falava, nossa, realmente ficar presa aqui nesse sofá é ruim, até pra se quiser um copo d'água
precisa de alguém, e eu vi aquilo, sabe? Eu senti o que ele estava sentindo e meu coração ficou bem, assim, apertado e ao mesmo tempo satisfeito, porque eu tava cuidando dele, eu tava com ele naquele momento. E de repente, aquela imagem sumiu. Eu chorava tanto, mas tanto. E no processo da ayahuasca é comum a gente fazer limpeza. A nossa mente produz e o nosso corpo sente e ele elimina. Então é comum a gente fazer limpeza. A gente chora muito, ou então a gente vomita muito. E esse dia eu vomitei bastante também, sabe? Toda aquela situação que tava me deixando triste, que tava me deixando apreensiva em relação a ele, naquele momento foi embora, junto com a limpeza. Depois de uns 4 meses, mais ou menos, que eu tive essa experiência, meu pai faleceu. Realmente não tinha como sustentar a matéria dele mais, não estava aguentando. Depois que ele faleceu, passou um tempo e eu consagrei novamente. E dentro de todo aquele processo de ver imagens, teve a parte que eu me via dentro do corpo humano. Era como se eu fosse uma aparelhinho de fazer biópsia. Eu me via dentro de um corpo humano e onde eu andava, eu via células se desligando, eu via células morrendo. Aí teve um momento em que eu cheguei no coração, eu olhei pro coração, ele deu as últimas batidas e ele parou de bater. E eu via que era um corpo morrendo. Só que naquele momento, eu comecei a sorrir, sabe? Um sorriso assim de serenidade, uma paz, uma coisa assim incrível. E de repente me veio a consciência, né? O pensamento inteligente que falou assim: isso é aceitação da morte do seu pai. É aceitação. Você aceitar a morte te faz aceitar as pequenas mortes da vida, né? São os desapegos, são as mudanças de fase. Então aceitar a morte é um processo, foi pra mim um processo muito importante. E o que fica do meu pai é só a saudade, só as coisas boas mesmo que eu aprendi com ele. Então, pra quem tem dúvida de que se a ayahuasca ela pode ou não curar, se é coisa de louco, se é coisa da nossa cabeça, é dessa forma. É esse tipo de cura, de emoções que ela proporciona pra gente. A gente tem um pensamento muito racional, ainda bem, né? É bom. Só que a gente esquece um pouco de como lidar com os nossos sentimentos. A gente não sabe, tanto que quando a gente depara com algo muito sentimental em nós, a gente acha que tá fraco, a gente acha que, eu não estou em mim. Mas a verdade é que nós somos emoção, a gente é razão e a gente é emoção. Tanto que, a primeira vez que eu fui consagrar, eu lembro de uma menina que na hora que ela começou a ver essas imagens simbólicas, aparentemente, entre aspas, sem sentido, ela ficou tentando pensar em números. Ela ficava o tempo todo, números, pensando, é uma forma de trazer razão para o pensamento dela. Mas a verdade é que nós somos razão, mas nós também podemos ser emoção. E essa emoção, ela pode ser trabalhada. A intenção não é usá-la para tapar buracos, não é usá-la como algo que eu preciso dela senão não vivo. Não é isso, muito pelo contrário, ela quer te deixar independente, ela quer te deixar dono de si. Tanto que algumas pessoas têm uma única experiência e dali pra frente não tem mais contato com a medicina e era o que precisava. Me sana todo lo que yo llevo. Agradezco por mi vida, Pachamama, yo te amo. Cura,
cura, cúrame, sana todo lo que yo llevo. Agradezco por mi vida, Pachamama.